Tamo ao vivo em estreia, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei o horário que vocês estão assistindo aqui, mais um vídeo do Papo 10, eu tô Telesto, aqui com o Afonso. Salve galera, sejam bem-vindos para mais um episódio do Papo 10 Podcast. Hoje a gente tá aí com o Dodge. É isso aí, galera. Agradecer muito a vocês aqui pela oportunidade, né, pelo carinho e por abrir as portas aqui pra gente poder falar um pouco do nosso trabalho e do que a gente vem fazendo aí, conquistando aí pela frente. É isso aí, só antes de ter o apoio 10 do Pix, você pode estar patrocinando o Papo 10 aí no Pix, no e-mail rafaelnovopodcast@gmail.com. Faz o Pix aí pra ajudar na nossa produção. Lembrando que os nossos episódios são divididos por capítulos, que fica mais fácil pra você poder acompanhar. É isso aí, parceria do Papo 10, Oficina Vapes, Pods Vapes e Juices a Fonte aqui em São Paulo. Quer ver o papo, quer fazer uma fumaça, né? Se é da rapaziada aí da fumaça, pra todos os tipos de fumo, Oficina Vapes tá aí na descrição, tá ligado? Vape de qualidade, segue aí todo mundo pra fortalecer o constante movimento e a produção, tá ligado? Tem vários modelos lá. Exatamente, lembrando que os nossos episódios são às terças, quintas e domingos, sempre no horário das 7 da noite, né? Esse cartão vai diretamente pro Dodge, caso né, ele fuma, ou tem amigos que fumam pra divulgar aí e fortalecer todas as produções, certo? E é isso aí, vamos pro papo. A gente tava falando, né, sobre você e tal, que você já é lutador de jiu-jitsu, atleta, e a gente queria saber como começou, né, tudo isso. Você falou que veio da Bahia, natural de lá, né? Conta um pouco também da sua história e, tipo, como que você decidiu treinar jiu-jitsu, né? Tipo, o começo, assim. Fechou. Então, tudo começou em 2016, pra ser mais preciso, dia 9 de março. E, assim, nessa ânsia de estar querendo fazer uma arte marcial, eu fiquei entre o Muay Thai e o Jiu-Jitsu. Eu acabei me interessando mais pelo Jiu-Jitsu, né? Pela filosofia e... me encantou quando eu cheguei lá no espaço, né, ver a galera lutando, treinando, e assim, a filosofia do jiu-jitsu é muito bacana, muito da hora, porque você tem um autocontrole você tem que ter um autocontrole dentro do tatame, do dojo, e nisso, tudo que você faz dentro do jiu-jitsu, você acaba replicando na vida, assim, entendeu? Se você tem controle lá dentro do tatame, na situação lá de luta, quando você estiver fora, vir alguma dificuldade, alguma coisa que você não está esperando, você vai conseguir lidar melhor, entendeu? E eu fiquei lá, eu tava fazendo eu tava estudando e treinando ao mesmo tempo, né? Tava já no fim do ensino médio e pensava em fazer faculdade, engenharia agrônoma, que era uma coisa que me agradava muito, até hoje eu gosto, assim, de lidar com plantas, e educação física, né? Só que, quando eu me formei, final de 2017, eu pensei assim, vou tirar esse ano de 2018 pra focar no jiu-jitsu e ver se é isso mesmo que eu quero. Então, eu lutei bastante campeonatos, a gente fez bastante correria pra estar lutando lá na Bahia, né? A gente é da cidade de Tucano, e fica a 250 km de Salvador, é bastante longe, assim, interiorzão mesmo, mas a gente fazia as correrias, lutava em Salvador, lutava em Ilhéus, Porto Seguro, Itabuna, então a gente, independente da distância, a gente tava lá lutando e correndo atrás dos nossos sonhos e objetivos. Essa faculdade é bem forte lá no Nordeste, né? Tipo, engenharia agrônoma, né? Por que você acha que os jovens lá querem fazer engenharia agrônoma? Porque essa área de agricultura é forte lá também? Cara, assim, não só a engenharia agrônoma, mas a educação física e também engenheiro civil, né? O pessoal procura muito essas áreas lá. Apesar de ser uma cidade com bastante habitantes, 50 mil lá, né? Pra lá é grande, mas, assim, em termos de estrutura não tinha tanto. Só que desde criança eu tinha esse contato, assim, com a natureza, vindo de povoado, né? Que é como se fosse uma província ali, pequena, e aí você tá sempre tendo contato com animais, com plantação, essas coisas. Então é uma coisa que me agradava muito, assim, estar perto da natureza, né? Então eu pensava muito, mas é uma dessas três, educação física, engenharia agrônoma e engenharia civil. A pessoa procura lá. É aquilo que tá mais próximo, né?
Porque senão você vai ter que viajar pra se mudar pra outra cidade, pra ter outros cursos mais avançados, assim, né? Uhum. E aí, depois disso, em 2018, você fez, o ano inteiro você treinou jiu-jitsu? Eu treinei jiu-jitsu. Tinha um lugar lá na sua cidade pra você treinar? Eu treinava lá, nós somos fruto de um projeto social. Quando eu falo nós fomos, é porque tem um parceiro, um amigo meu aqui, que tá aqui assistindo, né, o Manuel. E a gente tem lá um projeto social chamado Projeto Reg, do professor Luciano, que é o nosso professor. E, assim, é um projeto gigantesco para mais de 150 crianças lá. E a gente tava treinando lá bastante. E aí eu decidi ficar focando no jiu-jitsu, ajudava ele nas aulas. Acabava ajudando com as crianças, com os adultos. E aí eu cara, só vou fazer o Giba aqui porque é isso que eu quero. A gente lutava bastante. Aí foi quando um amigo nosso de lá também, o Richard, ele veio pra cá pra São Paulo em 2018. E assim, a gente era muito próximo. Aí falou, pô, vamos montar uns campeonatos aí, vamos viajar. Vamos montar os campeonatos da CBJJ, que é o maior órgão que tem aí no jiu-jitsu, né? É um dos, mas em visibilidade é o maior. Aí beleza, aí a gente começou a fazer a correria. A gente foi pra Florianópolis. Depois eu vim pra cá pra São Paulo, fiquei na casa dele. Eu vim pra cá pra São Paulo umas 4 vezes. E eu vi que aqui era o lugar que eu tinha que estar pra poder crescer e poder conquistar minhas coisas, entendeu? Por que você viu que São Paulo te proporcionava isso? Porque todo final de semana tem competição, entendeu? Tem todo final de semana tem como você ganhar dinheiro, entendeu? Dá pra você ganhar dinheiro com jiu-jitsu em relação a bastante coisa. Você pode criar um produto, você pode criar uma marca, né? E vender assim a roupa, né, que é o kimono, algum produto que o pessoal esteja com anseio, tipo, eu preciso de um suplemento que me traga mais performance. Aí você vai criando os produtos ali. Ou nas competições, tem competições que paga R$3.000. Imagina aí, em um dia você ganhar R$3.000 em menos de 1 hora, fazendo 8 lutas, 10 lutas. Então, aqui tem bastante oportunidade, mas você precisa pagar o preço, né? Pra poder conquistar. Como que é esse preço aí? Como que é a disciplina de um atleta de jiu-jitsu? Cara, o preço é você se abdicar de várias coisas. Inclusive, pra mim vir pra cá, eu deixei família, tinha minha turma lá na Bahia de alunos. Eu vindo pra cá, eu sabia que o meu relacionamento poderia acabar, né? A distância, assim, apesar nós sermos novos, poderia afetar, entendeu? Porque não era uma coisa... Eu vim pra cá com a certeza que ia dar certo. Com a decisão de que ia dar certo eu estar aqui. Mas as outras coisas eu vi que poderia dar errado. E eu aceitei o desafio, aceitei estar aqui. Então, você tem que entender que você não vai ter quase nada de vida social, né, durante um período. Tem que se privar de algumas coisas, porque a gente pode comer besteira, pode comer, mas se você ficar comendo direto vai afetar a sua performance. Então, ficar longe da família, você ter que se desdobrar aí para poder arrumar recurso, dinheiro, e é basicamente isso daí, mano. É que nem você fazer qualquer coisa na sua vida, vai chegar uma hora que você vai ter que centralizar ali, se abdicar de várias coisas para poder ver um resultado. Então, veja, eu tô me abdicando aí. Não vou dizer nem abdicando, tô investindo, né? O meu tempo, minha vida pro jiu-jitsu, e eu sei que vai virar, eu vou ter meus recursos. Então, a gente se abdica de 10 anos da nossa vida, assim, socialmente, por exemplo. Mas curte o resto da vida. Então, esse é o meu pensamento, né? Esse projeto social que cobriu os custos, tipo, de você vir aqui pra São Paulo, como que foi, como que foi, sei lá, como que eles projetam, né, essa imigração, né? Então, o projeto lá, ele surgiu no momento que a cidade tava tendo muita morte, entendeu? Tava tendo muito roubo, essas coisas assim. Então, o pessoal ficava com receio de sair na rua. Então, o projeto veio pra dar uma nova perspectiva para os jovens,
dar um caminho, dar uma direção, um direcionamento para eles e mostrar que a vida é para ser vivida, né? É para poder ser aproveitada. E o esporte é uma ferramenta que ele engloba tudo, assim. Você pode fazer várias amizades. Mas o que acontece? Nosso projeto lá começou bem precário mesmo. Nosso professor lá, ele... Tipo, o tatame não era o ideal, não era o adequado. Mas a gente tava lá sempre. A gente ia viajar para alguns campeonatos. Tinha que vender rifa, dobradinha, feijoada, qualquer coisa. Ele falava assim, pô, tem um campeonato daqui a um mês. Vocês topam ir? Vamos fazer a correria. A gente se juntava e aí ia pros campeonatos. Era dessa forma, né? Meio que nós por nós mesmos, assim. A prefeitura ajudava uma vez ou outra, mas era bem pouco essa ajuda que a gente recebia. Era mais a gente mesmo procurando recurso, né? Uhum. E aí, você, depois de tudo isso, você... Em 2019 ali, você já estava no meio do jiu-jitsu que você começou a participar de campeonato, foi isso? Exatamente. Em 2018 eu lutei, eu acho que 8 campeonatos, eu obtive 14 medalhas, né? A maioria foram de ouro. Que idade você tava? Eu tava em 2018, 21. Você tava no auge físico, você acha? Eu acho que eu tô no auge físico agora. Aquela história lá que você falou do primeiro ouro, que você contou nos bastidores. Então... Eu tava ganhando, a nível de Bahia tava muito bem, né? Tava ganhando os campeonatos lá a nível de Bahia. Só que quando eu vim pra lutar os eventos fora, né? Eu já lutei em Florianópolis, já lutei várias vezes em Salvador, aqui em São Paulo. Eu acabava batendo na trave, né? Perdendo na primeira, perdendo na segunda. E o engraçado, a gente foi lutar lá em Florianópolis, eu e esse meu amigo que graças a ele eu tô aqui hoje, né? Ele fez essa ponte pro meu professor. Eu fiquei em segundo lá. Pra cidade, pro jiu-jitsu lá do projeto, foi um marco histórico, assim, porque eu fui o primeiro a sair, eu fui o primeiro a lutar esses campeonatos, entendeu? Então deu um ânimo, assim, tanto pra mim quanto pra galera. Mas eu bati na trave, lutei o Salvador Open também. Esses eventos que eu tô falando são os eventos da CBJJ, são importantes. Então bati na trave no CBJJ, fui pra Fortaleza, através do amigo meu, Lucas. Fiquei em terceiro lá, quanto na categoria com kimono e sem kimono. Então, vinha batendo em 2019 bem na trave. Em 2020 não lutei quase nada, só lutei 2 eventos, né? Um foi em Portugal e o outro foi lá na Bahia mesmo, em Feira de Santana. Aí eu vim pra cá, aí continuei trabalhando. Tô 1 ano e 4 meses aqui em São Paulo. E esse ano eu consegui impor meu jogo, impor minha personalidade dentro do tatame e consegui conquistar o ouro que eu vinha buscando aí, né? Então, assim, teve destravou uma parte na minha cabeça que é possível, eu posso conquistar tanto esse campeonato quanto outros maiores ainda. Foi esse processo que eu acabei tendo aí. A prática de lutar, você acha que é um desgaste mais físico ou mais psicológico? O que eu quero dizer com isso? Quando você tem uma pessoa como ela pratica a luta, você acha que ela tá ali pra desgastar a mente ou desgastar fisicamente? Tipo fazer mesmo a ação? Depende muito de como você se enquadre dentro do Jiu, né? Dentro do jiu-jitsu. Tem o meio competitivo e o meio, tipo assim, uma pessoa que tem sua família, seu trabalho e é robista, a gente chama, né? O cara que não tem o compromisso que um atleta tem, né? O compromisso dele é ir treinar, suar lá, esparecer trocar ideia com os amigos. Já o competidor, ele treina o dobro do que um cara, o dobro em um dia, né? Um cara robista treina 3 vezes na semana. O competidor faz isso em um dia, treina 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes. Então, assim, os objetivos são diferentes. O cara tá lá, tá estressado do seu trabalho, vai lá, faz um treino, faz uma luta e fica tranquilo, né? Já o competidor tem que lidar com vários aspectos, que é o que você perguntou aí em relação a se é mais um desgaste físico ou um desgaste mental. No treino, tipo assim, é mais físico, né? Um desgaste físico. Você tá acostumado com seus parceiros de treino ali, você tá num ambiente que você tá ali todos os dias. Agora, quando você vai para uma competição, que é um ambiente que você vai
vai poucas vezes, acaba invertendo esses valores aí. Ó. No caso no treino, o pessoal costuma falar que é 90% físico e 10% mental. Quando você vai numa competição, é 90% mental e 10% físico. Então, lá na competição, você vai ter um pico de adrenalina, ansiedade, vai ficar nervoso. Então, é muito comum você ir no banheiro fazer o número 2 ou número 1, você ficar nervoso. Então, assim, você fica imergido num ambiente que tem muita pressão, mas se você controlar essa parte da mente, da parte de ansiedade, adrenalina, você consegue desempenhar bem, né? A adrenalina não é importante nesses momentos? Que é um pico de energia, né? A adrenalina... Ou você enfrenta ou você corre, né? Então você tem que lidar bastante com isso daí. Isso aí Só que tem que ser um mestre, né? Tipo, pra controlar essa adrenalina, né? Porque tem que arranjar... É meio que, por exemplo, aquelas barras de força que tem em jogos, tá ligado? Que pro extremo direito tá vermelho, pro extremo esquerdo tá vermelho, e no meio tá verde, que é o ideal, né? Que é aquele equilíbrio e fica assim a barrinha, sabe? Ultra rápido. Então é meio que isso, né? Você tem que ter esse controle. Essa adrenalina, né? Posso dizer. Exatamente. Assim, tem porque, como eu falei um pouco atrás, o jiu-jitsu engloba bastante coisas, né? Pra você ser um atleta de jiu-jitsu hoje, você precisa focar em várias coisas. Você tem que cuidar da sua mídia, você tem que falar inglês, você tem que falar bem, entendeu? Você tem que trabalhar sua parte mental, sua parte física, sua parte técnica, competir bastante. E, assim, você tem que englobar tudo isso. Quando você vai pra uma competição, você vai ter é normal você ter essa adrenalina, ansiedade. Se você vai pra uma competição e você não sente aquele frio na barriga, eu acredito que o jiu-jitsu pra competição pra você já acabou, porque é aquilo que lhe estimula, aquela sensação, mesmo que lhe leva ao extremo ali das coisas e você fica ansioso, nervoso, é o que é bom, entendeu? É a sensação de pertencimento também, né? Isso. Mas, assim, pra lidar com essa situação de controlar, você vai respirar, você vai ver o que você passou pra estar ali, entendeu? Então, o treino, você fazendo as coisas tudo certas, você treinar, se alimentar bem, você descansou, você fez a técnica, você tá bem de cabeça assim, vai lhe ajudar muito. Mas o que eu vejo ultimamente aí que tá crescendo muito essa parte do treinamento mental, né? O pessoal, você ter uma equipe por trás de você assim, ou você procurar através do Instagram algumas pessoas que disponibilizam conteúdo para você estudar e trabalhar isso. Então o Mental Coach tá vindo com muita força aí, né? Eu cito o Atleta Campeão, que é um dos maiores aí do Brasil e do mundo, que vem trabalhando com vários atletas. Então, por mais que o seu corpo esteja condicionado, você esteja bem, mas quem manda é a mente. Se você controlar esse processo aí da mente, trabalhar junto com o seu corpo, você vai se desempenhar muito bem. O porquê, tipo, até você me corrija, é jiu-jitsu que tem os tatames, né? Jiu-jitsu, judô e taekwondo? Ou não? Que tem os tatames. A gente chama de tatame ou dojo. Dojo, certo. Por que você acha que é esse elemento, o tatame, que tá ali pra ter essa... pra tipo, ser esse palco, né, pras lutas? Por que é esse elemento? Você falando no sentido da importância? De objeto mesmo. Por que é ele que as pessoas ficam em cima, assim? É o palco da luta. Você fala de estar ali, né? Isso. O tatame em si, ele ajuda a você não se machucar, né? Ele ajuda você a não se machucar e tem toda uma tradição pra você de samurai. É tanto que você não pode subir no tatame calçado, você tem que tirar meia, tênis, tudo. Isso é algo mais religioso, pode ser? Não, religioso não. É um direcionamento. De respeito, de respeito. Sim. Tô faltando a palavra. É basicamente isso daí. Sim. Uhum. E aí, eu queria saber, né? O jiu-jitsu, ele se relaciona com qual arte marcial, assim, que é a mais próxima? Sem ser o jiu-jitsu, assim, de questão técnica.
Cara, tem bastante arte marcial. Eu vejo que o judô, assim, o judô e o jiu-jitsu são dois irmãos, onde um se especializou em áreas diferentes. O judô se especializou na parte em cima, né? Mas você vê nas Olimpíadas, um ou outro consegue aplicar algumas chaves de torções nos atletas de judô. Não é tão comum, né? Jiu-jitsu tem nas Olimpíadas? Não, o jiu-jitsu não é olímpico. Por quê? Não é olímpico porque tem que ter uma organização imensa. Tem bastante confederações. E nisso daí, teria que... No judô, é só uma só. É só uma que rege a regra para todas as academias, entendeu? Pro jiu-jitsu, teria que, pra ser olímpico, ele teria que ter só uma confederação para poder reger as regras, né? O jiu-jitsu tem que... teria que se enquadrar em relação às regras que eu acho que é o COI, se eu não me engano, que rege, né? Para se enquadrar, então é bem difícil, né? Entendi. É bem difícil aí. Isso não acontece só com o jiu-jitsu, não, porque tem muita variação no Muay Thai também. Tem Muay Thai que os caras permitem o cotovelo, outro não. Tipo de golpe, então varia muito, né? Não é verdade, isso aí. Tem a questão de números de praticantes também, né? Também. Tem que ter isso. E quando é muito variado, não tem como formar padronizar, né? E aí levar pra ser um esporte. Mas o jiu-jitsu, acho que ele nunca nem foi cogitado, né? Entrar nas Olimpíadas. O pessoal fala bastante assim, mas não vejo um caminho tão cedo assim pra se tornar. No mundo das artes marciais, o jiu-jitsu, você acha que ele não tá assim de primeira? Por exemplo, tem uma criança, essa criança quer começar a treinar. Você acha que ela vai olhar primeiro pro Muay Thai, pro boxe, pra essas outras modalidades? E o jiu-jitsu depois? Você acha que tem mais ou menos isso? Então, depende muito de onde ele mora, o que é acessível em relação a termos de artes marciais, onde a gente... Lá na Bahia mesmo, só tinha 2 opções pra mim. Ou o Muay Thai ou o Jiu-Jitsu. Ou a capoeira também. Mas eu me interessei por um desses dois. Foi o Jiu-Jitsu ou o Muay Thai. Então eu preferi fazer o Jiu-Jitsu. Então não é todo lugar que tem, né? Mas você não acha que a maioria, assim, né? Tipo, pegando assim num contexto geral. Eu acho que as pessoas conhecem mais essas artes, sabe? O judô. Tanto que tem até na escola, você pega a escola particular, tem essas artes, né? O jiu-jitsu não tem, tipo... É matéria extracurricular. Mas o jiu-jitsu não entrava, por exemplo. Né? O jiu-jitsu, o taekwondo também, outra... Né? Acho que são artes marciais um pouco menos, assim, conhecidas, talvez. Pode ser, não é tão televisionado, né? Mas vem crescendo muito. Tá em crescimento. Mas, assim... lá mesmo na academia, na HST, onde a gente treina lá, vem bastante criança, né? Vai também do objetivo, porque do que o pai quer ou a mãe quer pro filho, né? Assim, quer que emagreça, às vezes vai fazer um boxe, a criança não vai conseguir desenvolver bem um Muay Thai, entendeu? Começa com judô, às vezes, eu vejo muito, pessoal, coloquei meu filho no judô, mas eu volto a dizer, vai do lugar onde a pessoa está inserida para poder ver se tem aquela oportunidade, aquela modalidade ali. Então no jiu-jitsu lá a gente tem bastante criança lá na HST, então eles chegam retraídos, tímidos e o jiu-jitsu tem esse poder de você fazer amigos ali dentro do tatame que você vai levar pro resto da vida, amigos fora do seu estado, né? Foi o caso que eu tive bastante, assim, amigos que eu conheci pela internet, o cara fazia jiu-jitsu também, eu venho lutar um campeonato aqui, você fica na minha casa. Aí acontece muito isso, entendeu? Não é tão conhecido assim, mas através agora, eu acho que de uns 5 anos pra cá, vem crescendo muito a mídia e tá disseminando muito, muito. E o jiu-jitsu tá crescendo bastante. Isso é positivo? É muito porque positivo. Porque é um esporte que tá em crescimento e que tem há bastante tempo, né? Até nas novelas mesmo acabam aparecendo aí. Uma vez ou outra, o pessoal fazendo jiu-jitsu, tá inserido também no MMA. Então, assim, eu penso, aquele ator lá, o Cauã Raymond, ele é faixa preta de jiu-jitsu. Raul Gazola, faixa preta de jiu-jitsu, ele fala, vou procurar. Eu acho que estourou também, tem uma época também que o cantor Lucas Luco tava fazendo, aí o pessoal começou a procurar saber o que era, né? Então acaba, quanto mais pessoas estiverem entrando dentro do jiu-jitsu, principalmente essas pessoas que têm visibilidade, acaba ajudando a crescer, né?
E em relação ao kimono, né, que é uma coisa assim muito associada, né, às artes marciais, que a pessoa tem que vestir, tem todo o negócio de você tem que vestir, por exemplo, você não podia subir no tatame. Eu lembro que eu fiz uma aula de jiu-jitsu experimental que era assim, sem o kimono lá, você tinha que tá sempre vestido tal no traje. O que representa esse objeto, assim, o kimono para a arte marcial? Então, o kimono, ele representa a armadura do guerreiro ali, né? Representa a armadura do guerreiro. Mas cai naquilo que eu falei. Tipo, depende muito. Tem lugar, quando eu comecei eu não tinha kimono, entendeu? Então, tive que treinar sem kimono pra depois a gente buscar recurso e adquirir, entendeu? Mas o kimono, ele tá inserido aí como se fosse a armadura do guerreiro ali, tem toda a filosofia ali por trás ali. Qual que era seu traje? Qual que era seu traje aí quando você começou? Era camisa normal, uma blusa, uma camisa assim, folgada, um short um pouco apertado pra não poder, como você faz bastante movimento, você tá por cima, você tá por baixo. Tinha aquele número lá branco que tem nas Olimpíadas ou não? Não, é roupa normal, roupa de jogar bola. Sim. Você poderia ir treinar contando que você tivesse um short térmico por baixo, porque quando você ficasse de, exemplo, ponta cabeça, o short ia descer, né? Então, você com short térmico ali, não mostraria as partes assim, isso é uma recomendação. Não, isso é uma obrigação. Não é que é uma obrigação, é o ideal, né? É o ideal. Ou então vai de calça, uma calça meio que moletom, meio folgada assim. Mas isso é tipo o real mesmo do jiu-jitsu, que você começa sem um traje específico, ou é uma problemática, você acha? De falta de estrutura? No caso, quando a gente começou, era falta de estrutura, né? Porque é um pouquinho caro o kimono. Não é tão acessível assim, ainda mais pra quem tá em projeto social, né? Mas o ideal é você começar com kimono já, né? Porque quando você começa com kimono, você tem uma variedade e um leque imenso de golpes para você poder fazer, e facilita tanto a vida do instrutor, o professor e do aluno, né? Ele vai se sentir inserido ali naquele meio ainda mais. Aí você falou a real, a sensação de novo de pertencimento. Você acostuma, né? Também, né? Porque você falou camisa normal, um short térmico. Tá, eu tô lutando, mas cadê, tipo, realmente essa sensação, né, de pertencer a algo, né? Parece que é algo em avulso. Exatamente. Imagina, no campeonato, todo mundo de kimono é uma pessoa... Enfim, tem a questão de acessibilidade, né, que você disse. Só que fala muito dessa falta de estrutura, né? É exigido nos campeonatos o kimono? É exigido, mas tem duas modalidades, né? Com e sem kimono. É o gi e o no-gi. Só que o no-gi, ele é uma lycra grudada no corpo. Vou puxar um exemplo para ser um pouco mais preciso, é uma blusa térmica, aquela que proteção UV e UVB, não é isso? Aqui tem aquela proteção, ela é bem colada assim, e um short mais próximo seria parecido com um tactel, aquele short tactel. Mas em relação a isso daí, quando você veste o kimono, você se sente inserido no meio ali, você sente uma sensação de pertencimento muito maior. Foi o que eu tive quando eu peguei meu primeiro kimono, né? Mas assim, a maioria das academias que eu vejo, que eu frequento, assim, eu treino bastante em várias academias, não vejo o pessoal sem kimono, né? Então o pessoal vai lá, tem uma estrutura melhor. Já chega, compra o kimono, pergunta de preços e já vai fazer a aula. Foi lá hoje, conheceu, amanhã já vai com o kimono. Já lá no projeto social, que é uma situação que acontece com bastante frequência, o menino chega sem kimono, aí algumas pessoas fazem doação, alguns atletas de fora, ou procura recurso em relação à prefeitura para comprar os kimonos, ou os próprios alunos buscam através de rifas, através de campanhas, adquirir o kimono, entendeu? Fazendo isso daí. Então, varia muito, né? De projeto social. Projeto social, você sabe que tem bastante dificuldade ali pra se enfrentar, né? Porque não se sustenta, né? Fica dependendo do... Esse projeto social aí que você participa, ele é uma coisa apoiada pelo governo? É uma coisa de uma empresa privada? Então, é uma pessoa que é dona, enfim. Então, o professor de lá é o professor Luciano, né? Ele é natural de Salvador lá e acabou indo pra lá, foi dar um curso de defesa pessoal para o pessoal que era guarda.
E assim, acabou gostando de lá, né? A pedido de um vereador ele ficou. E nisso ele criou o projeto e assim, teve a ajuda da prefeitura e tudo mais, mas na época lá quando a gente tava era bem pouca. Agora que tá tendo mais apoio, a prefeitura apoia em relação à viagem, mas ainda é bem pouca ajuda. Mas já é um começo, né? Pra quem não tinha nada, pra quem não tinha nenhuma ajuda, já é alguma coisa, né? Uhum. Então a prefeitura vai ajudando na medida que ela pode, né? E você acha que as artes marciais, elas têm uma influência maior de acordo com a região? Por exemplo, no Nordeste, você acha que a capoeira é mais forte? Eu acredito que sim, é bem raiz lá, né? É bem raiz mesmo. Então, o jiu-jitsu ele é disseminado tanto no Brasil quanto no mundo todo. Mas os polos é Rio de Janeiro e São Paulo, entendeu? Tem outros lugares também, BH, mas forte mesmo é São Paulo e Rio. Foi essa uma do meu pensamento de vir pra cá. Porque é o lugar onde tá inserido, não tá a nata aqui do jiu-jitsu. É São Paulo e Rio de Janeiro. Tem bastante história, né? Uhum. E Dodge, eu sou um pouco leigo. Como é que funciona um campeonato de jiu-jitsu? Como são, por exemplo, as eliminatórias para alguém participar, a luta, o tempo? Como que é isso? Dá uma explicação completa. Como funciona um campeonato de jiu-jitsu? O mais simples de todos. Então, o mais simples é porque você tem as chaves lá, vai ver a quantidade de inscritos que tem. Aí depois, no decorrer da semana, sai o cronograma. Aí você vai ver quantas lutas você vai fazer. Na minha faixa, eu sou faixa marrom. Quando você é adulto, né, você já começa de adulto, que foi o meu caso, comecei com 18, as faixas são as seguintes: branca, azul, roxa, marrom, que é a que eu tô, e preta. Aí dentro da preta tem os graus, tem outras faixas também. Mas são essas 5 aqui. É o mesmo significado do judô? As cores e o nível? Não, a diferença do judô, se eu não me engano, tem muito mais faixas, entendeu? Tem muito mais. Mas no jiu-jitsu, de 0 a 15 anos, tem outras faixas também. Seria a branca, aí tem a cinza e branca, aí tem a cinza e preta, aí depois vem a amarela, a amarela e branca, amarela e preta, laranja e branca, laranja normal, laranja e preta, depois vem a verde, esse é o processo. Aí depois, quando você é adulto, ou você tem 16 anos, branca. No caso, se você já for uma criança graduada, com 15 anos, vai ser o quê? Ou azul ou roxa. Mas o tempo pra minha luta é 8 minutos. Uhum. Faixa branca, adulto, 5 minutos. Faixa azul, 6 minutos. Faixa roxa, 7. Conforme maior a faixa, maior o tempo. Maior o tempo. Faixa roxa, 8. E faixa preta, 10 minutos, entendeu? Aí eles fazem lá a chave. Tem campeonato que você vai fazer 2 lutas, 3 lutas. Seria o quê? 3 lutas. Seria as quartas, a semi e a final. Tem campeonato que você vai fazer muito mais do que essas 3 lutas. Que nem o brasileiro que eu lutei. O brasileiro teria que fazer 5 lutas. Seria 2 qualifier. Eu tenho que fazer 2 qualificatórias. Depois as quartas, a semi e a final. Entendeu? Depende muito do campeonato. Depende muito da quantidade de inscritos, né? Tem campeonato que chega a ter 80, 100 inscritos. Depende muito da categoria. Se é mais leve, se é mais pesado. Quanto mais leve, mais gente vai ter, entendeu? Uhum. E como que é reconhecer, né, esses requisitos que um atleta passou de uma faixa para outra? O que ele tem que ter, sei lá, por exemplo, quando ele vai fazer uma transição de faixa? O que o treinador reconhece para dar uma nova faixa para esse atleta? Varia muito de academia, né? Tem academia que tem a planilha ali, né? Tem uns katas que você tem que fazer para poder... Você tem que fazer tal golpe, mas eu acredito que vai muito além dos golpes, entendeu? Se você tem uma postura bacana dentro do tatame, dentro do dojo, se você ajuda seus colegas, se você é um cara disciplinado, se você é um cara que não falta, que respeita todo mundo, que ajuda na aula, no decorrer dela. Então, não é tanto tipo de características técnicas, tem também essa humanidade. Né? É um pouco de tudo, né? É um pouco de tudo. Vai muito de escola para escola. Tem escola que você tem toda... você tem que fazer... Eles acreditam que o quê? Pra você ser um faixa azul, você precisa frequentar X aula. Então, eles acreditam nos métodos deles, que o aluno, não faltando nenhum dia,
cumprindo toda a tabela de aulas, eles vão chegar apto a ser graduado faixa azul, por exemplo. Então eles acreditam no método deles, que os métodos deles são bons, mas isso varia de academia para academia, né? Isso daí é nada mais, nada menos do que um facilitador para o atleta ver onde é que ele tá, o atleta, o aluno, ver onde é que ele se encaixa ali, o que precisa para ele poder se graduar. Uhum. E aí, uma coisa também que eu gostaria de saber, né? Você tá, por exemplo, se você exemplificou, né, a postura, quanto que é importante, assim, você tá na postura correta? Porque eu lembro que quando eu lutava Muay Thai, tinha gente que não ficava na postura e às vezes o professor não falava nada, assim, porque a pessoa não tava lá pela luta, tava lá pela atividade física. O quão é importante você se manter na postura durante a luta? Você fala na postura física ou na postura meio que moral? Assim você fala. Os dois. É bom que você já falou isso, os dois. Bom, beleza. Eu dou muito exemplo lá pros meninos que eu dou aula na HST, né? As crianças. É o seguinte, é assim, ó. Por exemplo, eu tô puxando a aula, eu tô dando a aula lá. Então se eu quero ser levado a sério, eu tenho que ser uma pessoa não extremo sério, né? Mas assim, eu tenho que ter uma postura boa, eu tenho que saber tratar os alunos, tenho que saber conduzir a aula. Então, se eu quero ser visto como exemplo, eu tenho que agir como um. Eu costumo falar pra eles o seguinte, já tem umas crianças lá, já tem uns 4 meses já treinando. Então, vai uma criança hoje lá fazer a aula, então se ele vê o mais velho que tá lá, bagunçando, não dando importância pra aula. Contamina, né? Ele vai ver ali, pô, se é aquele que tá há mais tempo, mais velho, ele é mais velho, tá fazendo isso, eu vou fazer também. Ele se acha no direito de fazer, entendeu? Então, conta muito essa postura moral dentro do tatame. Então, se você quer ser visto como exemplo, você tem que agir como um. E em relação à luta, a postura é tudo, né? É tudo. É tanto que nosso professor lá ensina, pega bastante nosso pé lá, o professor Hernandes, o mestre Hernandes, sobre postura. Se você não tem uma postura boa, você cai facilmente, você é raspado. É difícil você se concentrar na postura. Também. Por isso que eu falei, é um entendeu? Processo, né? Sim. Eu lembro quando eu fazia sparring, era difícil pra caramba você manter a guarda e se concentrar pra mim era bastante difícil, assim, né? Por isso que eu penso, pô, imagina numa competição, né? Atleta, o cara que tá lá também treina pra caramba. Tem outras coisas que envolvem, né? Outras coisas que envolvem. Então, é uma questão assim bem... que às vezes a pessoa acha que é muito fácil, né? Tipo, olhar assim, a pessoa tá lutando. Não, tem uma postura, tem uma forma correta de fazer um golpe, né? Por exemplo. Uma pegada. Disso tu vai dizer tudo sobre pode mudar o desfecho de uma luta. Uma pegada errada, uma postura errada. E como que funcionam as faltas, por exemplo? Quando você tem uma pegada errada, assim, como que é? Tem muita penalidade, assim, no jiu-jitsu? Tem, porque é dividido assim, tem a pontuação, tem as vantagens e a punição, né? O que é? Explica cada um, que eu não... o que acontece? Tem as pontuações que são o quê? A queda é 2 pontos, o joelho na barriga é 2 pontos, a passagem é 3, passagem de guarda. Eu posso estar falando aqui, mas o público não vai pegar muito bem, assim, porque não está inserido. Pra saber, né? Tem as pontuações máximas que são a montada, quando você faz uma montada, né, no adversário, e a pegada de costa. E as vantagens é quando você, exemplo, você tentou quedar o cara, ele bateu de bunda no chão, mas ele subiu. Você quase concretizou uma queda ali, mas você não conseguiu, é uma vantagem. A punição, por exemplo, às vezes o cara não quer lutar, tá lá de guarda fechada, fechou o cara aqui, né, na cintura, com as pernas, aí o cara não quer lutar, às vezes o cara tá ganhando, já não quer lutar, aí ele vai tomar a primeira falta, aí ele vai tomar a segunda e vai dar uma vantagem pro oponente, o juiz, né, aí ele tomou a terceira, ele vai tomar punição e o oponente vai ganhar 2 pontos, entendeu? O cara que não quer lutar, ele vai ficar tomando punição. Ou você faz uma pegada por dentro da roupa, uma pegada de risco que pode quebrar seu dedo, aí o juiz acaba parando e lhe punindo, né? E volta o movimento. Tipo, seria mais ou menos você pegar aqui por dentro, assim, ó. Aqui pode machucar, né? Então tem que pegar por fora. Então você acabou sendo punido em relação a assim. Há muitos deslocamentos, né, nesse movimento que você fez. Porque você puxa aqui, o negócio vai junto, né? Aí, sei lá, o ombro é muito vulnerável, né?
É mais aqui, não sei se você viu lá no perfil. Tem a roupa, né, que ela é aberta, você fecha aqui, joga o lado direito por baixo e o esquerdo por cima. É mais aqui, ó. Aqui controla mais tronco, pescoço, essa parte. Aqui o pano, se você pegar no tríceps, o pano e o tríceps acabam conduzindo melhor, entendeu? Mas geralmente o pessoal faz pegada aqui na manga, como se fosse uma blusa de frio, um jaco, e aí você faz pegada aqui, seria aqui assim, Aqui você consegue controlar mais o braço. Por dentro pra fora, né? Aqui, você pegou aqui, ou assim. Aqui você controla mais. Você não pode pegar assim, não, né? Aí você pode se machucar, ficar com os dedos Isso torto. É regra do jiu-jitsu. É, regra do jiu-jitsu. Regra oficial, certo. E esse é punido. Há muitas lesões? Bastante. Você vê mesmo a minha orelha estourada. Quebrou a cartilagem, aí tipo, tive que tirar o sangue. Não, já tá duro aqui. Aqui não volta mais, a não ser que faça Foi durante uma luta, como foi? É um treinamento. Um treinamento? Os dedos também, ó. Sim. Mas isso daí é natural do esporte. Quem é atleta... Não necessariamente vai passar por isso, mas tem lesões, tem coisas que ficam. Tem, bastante. Tá no risco, né? Tá no risco. E é assim, um robista, ele tá suscetível, é um cara que faz menos treino, né? Ele tá suscetível a ter uma... Como que é robista? Robista é um cara que... Tem um robista e um competidor. Robista é um cara que vai lá, tem como eu falei, tem sua família, tem seu trabalho, vai lá pra dar um Não tá pela competição, treino, né? É mais uma recreação, né? E pela filosofia também. O nome disso é robista, não sabia. A gente classifica assim, né? O cara que faz por hobby. Sim. Aí o cara... Mas o cara que é... O cara que faz por hobby, ele pode competir também. Tem uns caras que gostam. Não tem um compromisso que um atleta tem, assim, em relação a viver disso. Porque pra quem é competidor, a competição é encarada como um trabalho, entendeu? Então, lógico que tá suscetível a você machucar os dedos, que os dedos ficam, devido a essas pegadas assim, você faz uma pegada, o cara tira o braço de vez, aí o dedo fica torto, a orelha quebra a cartilagem, o joelho, é mais comum, dedos, joelho, ombro, os caras sempre vai reclamar disso daí, porque é bastante chaves, torções que acabam machucando, né? Mas qual que é o sentimento que faz você estar no jiu-jitsu? É a competição? É a paixão pelos movimentos? É a projeção de vocês querer estar nas Olimpíadas, enfim, querer ir pra fora, praticar isso? Então, cara, não tenho palavras pra descrever, assim, o quanto que o jiu-jitsu é importante pra mim, o quanto que eu amo jiu-jitsu, entendeu? É muito além de qualquer adjetivo, qualquer palavra que eu venha colocar aqui. Assim, eu me sinto... É um lugar onde quando eu entro no tatame lá, eu sei que eu tenho que treinar duro, eu tenho que fazer as coisas tudo certo pra ir pra competição, desempenhar bem, e assim eu poder... meu trabalho ser visto, o trabalho dos meus amigos, da minha equipe, e eu poder desenvolver. Mas eu sinto assim que... eu me sinto renovado quando eu faço jiu-jitsu. Me ajuda em várias coisas. Se eu tiver triste, eu treino jiu-jitsu, eu fico bem. Se eu tiver bem, treinar jiu-jitsu, eu fico melhor ainda. Então, eu encaro qualquer dificuldade da vida através do jiu-jitsu, entendeu? Virou mais que um esporte, virou mais que um... É meio pela filosofia, assim, tipo... Eu abdiquei, eu renunciei a algumas coisas que eu vejo que foram coisas... como é que eu posso falar? Decisivas, assim, né? Então, vou sempre escolher o jiu-jitsu, independente de qualquer coisa, eu vou sempre escolher o jiu-jitsu, porque o jiu-jitsu vai estar ali pra mim sempre, entendeu? Então, vem me transformando muito. Sem o jiu-jitsu eu não estaria aqui conversando com vocês, não teria os amigos que eu tenho, não teria viajado e conhecido as pessoas que eu conheço. Então, devo muito e sou muito grato ao jiu-jitsu, né? E você detém o conhecimento da história do jiu-jitsu? Você sabe, tipo, como que ele veio parar aqui no Brasil, uma terra, sei lá, do samba, né, da capoeira? É um esporte oriental, né? É um esporte... Tem duas vertentes, são várias vertentes, né? Falava que os monges lá, os budistas lá, eles caminhavam, faziam sua trajetória de província para província, e aí eles eram saqueados, eles eram atacados, e eles não podiam fazer nada, né? Pra poder se defender, assim, porque eles não podem usar o uso devido à religiosidade, podiam usar a força, né, usar um instrumento pra ferir o
o próximo, por mais que os caras estivessem violentando eles, né? Então, assim, eles desenvolveram esse mecanismo de defesa com alavancas e acabaram, tipo, quando os saqueadores vinham, eles usavam, porque assim, no jiu-jitsu você usa a força do adversário contra ele mesmo, entendeu? Através de alavancas, de projeções. E foi pra China, através da expansão do budismo, foi pra China, depois chegou no Japão, e depois veio pra cá, né, que já tem a segunda vertente, que é assim, há mais de 3.600 anos, tipo, era feito pelos samurais, entendeu? Tem outra vertente também, e lá no Japão, e acabou crescendo bastante, e tem se eu não me engano, o Konde Koma acabou aprendendo essa arte através do Jigoro Kano, que era um mestre do judô. Tipo assim, meio que a maioria das artes marciais saíram dali, entendeu? Jigoro Kano, aí tinha... Os caras já faziam meio que jiu-jitsu na época, judô também, só que tinha com alguns golpes. Aí Jigoro Kano acabou tirando alguns golpes, assim, tanto do judô, e aí pro jiu-jitsu... Começou com Jujutsu, depois o Konde Koma viajou para vários lugares, para vários países, acabou chegando aqui no Brasil, conheceu o Gastão Gracie, né, que é o pai do Carlos. Que chegou aqui no Brasil? Eu acho que era 1900 e pouco, eu não lembro direito, não lembro. Recente, né, em termos históricos, tipo... É uma arte milenar, né, mas assim, em relação no Brasil, é bem recente, assim. E conheceu o Gastão Gracie, né, esse cara chamado Konde Koma, que era o discípulo do Jigoro Kano, e ele começou ele foi acolhido aqui pelo Gastão Gracie, e aí em troca ele acabou ensinando, na época nem era nem jiu-jitsu, era jujutsu, assim. Aí o Gastão acabou ensinando para os seus filhos, que é o Hélio Gracie e o Carlos Gracie, e nisso daí o Hélio Gracie era um cara bem magrinho, bem magro mesmo, e ele acabou desenvolvendo um sistema de alavancas, como você pegar um armlock aqui, armlock seria uma chave de braço, né? E nisso foi se desenvolvendo, ele foi se desafiando toda a arte marcial aí, tipo o boxe, o judô, e eles faziam uma luta, não sei se você já chegou a ouvir essas, tinha, como se fosse um vale tudo, entendeu? Eles queriam provar que o jiu-jitsu... Luta livre, né? Eles queriam provar que o jiu-jitsu era a melhor arte, de uma certa forma, assim. Então lutou com vários caras do boxe, de outras artes marciais, e foi ganhando bastante notoriedade aí, jiu-jitsu, e depois veio as academias no Rio de Janeiro, foram crescendo, aí depois, como eu falei pra você, dos polos, né, de Rio e São Paulo, aí a família foi crescendo, tanto que é meio que uma tradição, né, o filho quem tem Gracie no nome, de uma certa forma, já faz jiu-jitsu desde criança, né, e nisso foram crescendo as academias, aí veio pro cenário competitivo, e foi se desenvolvendo até chegar no que é hoje. Caramba, e é legal porque mostra que, tipo, veio do outro lado do mundo, né? Então. É uma coisa que não surgiu daqui, mas que hoje tá em todo lugar no mundo, assim, né? O jiu-jitsu hoje, ele é forte no Brasil, assim, em relação ao resto do mundo? É bastante. Eu vejo assim pelos campeonatos. A maioria, agora mesmo tá rolando o campeonato mundial. É um dos maiores campeonatos do mundo. São 4, né? O europeu, o pan-americano, o brasileiro, que acontece aqui... O brasileiro é um dos maiores. É um dos maiores. Acontece aqui em São Paulo. 9 dias. São 9 dias de competições. E o mundial, que é lá na Califórnia, né? Long Beach. E assim, tem bastante, você tira pelos resultados. Embora o mundial era daqui, era no Brasil. Mas acabou que a confederação migrou e foi ter sua sede lá nos Estados Unidos, né? Porque quem migrou foi um cara que era um dos Gracie, que é o Carlinhos Gracie.
Ele foi para os Estados Unidos, lá, tipo, tem muita oportunidade em relação ao jiu-jitsu. Você pode estar dando treinamento para a polícia de lá, é bem valorizado mesmo lá, jiu-jitsu, mas pelos resultados você vê que a maioria que vence é brasileiro. É tanto que tem muito mais brasileiro do que gringo lutando. Tem bastante gringo lá, bastante pessoas dos Estados Unidos lutando lá, mas os resultados são mais os brasileiros que acabam levando a melhor, entendeu? Então pode-se dizer que o Brasil é um dos países mais fortes do mundo em relação é porque carrega até Brasília Jiu-Jitsu, né? O BJJ. Então, outros países tentaram fazer aí, no caso dos Estados Unidos agora, um cara tentou fazer o América Jiu-Jitsu, mas é uma iniciativa que ele teve para, de uma certa forma, chamar atenção pro jiu-jitsu dos Estados Unidos. Mas, assim, começou, se difundiu aqui no Brasil, foi lá para fora, tá em todos os países, sem imaginar. Mas o mais forte é aqui no Brasil. Porque o Brasil tem mais tradição, né, de luta, assim. Principalmente, por exemplo, quando você fala em termos de Olimpíadas, por exemplo, tem várias vezes que o Brasil ganhou, por exemplo, poucas medalhas, 10 medalhas ganhou na Olimpíada de 2004. É sempre uma de bronze ou prata no karatê, né, nessas artes marciais aí. Então tem uma coisa bem forte, assim, das lutas no Brasil, né. O próprio UFC também tem um público muito grande aqui, né. Então é interessante ver isso, porque é diferente também, né, tipo, o UFC de artes marciais. É uma coisa que as pessoas, tipo... tem gente que não se interessa pra saber, mas eu acho muito interessante. Tipo, o UFC é uma luta livre, assim, né? Tipo, você usa, tipo, os elementos, assim, de luta mesmo, né? Tipo, briga de rua, mais parecido com isso, né? O nome, quando você fala assim, MMA, no caso seria artes marciais mistas, né? Você vai, o UFC seria o quê? Mas MMA e o UFC já tem uma diferença, não tem? Não, eu acredito que o UFC é o evento ali que dá a oportunidade para o pessoal que faz o MMA difundir, mostrar o seu trabalho. É como se fosse uma empresa ali, né? O UFC, você tá no UFC lá, que é o Dana White lá que tem lá, né? Ele é o dono. Então, assim, você chegar... Tem outros... Mas não é diferente? Não fica, tipo, meio generalizado, assim, vou usar a técnica dessa com essa? Não perde um pouco dessa coisa, assim, da arte marcial específica e tal? Não é tipo uma coisa. Você fala da filosofia, isso, assim. Isso. É porque, no caso ali, eles vão fazer o trabalho dele. Então, pra você estar no UFC, você tem que ser um lutador completo. Por exemplo, no jiu-jitsu, eu sei que eu tenho que focar no jiu-jitsu ali, eu tenho as duas vertentes, que é o guardeiro e o passador. Eu tenho que trabalhar as duas formas ali, né? Pra me poder desempenhar bem na luta. No UFC, no caso, acontece o quê? Se eu sou bom de boxe, se eu for pro chão, já era. Tipo assim, como é que eu vou me defender, entendeu? Então cai naquilo que eu falei sobre o lutador de jiu-jitsu ser completo. Ele precisa aprender inglês, ter uma mídia boa, ele precisa falar bem. Então, no UFC seria basicamente a mesma coisa. O cara precisa ter um chão bom, uma trocação boa também. Porque se ele cai no chão, ele consegue se desenvolver. E se você tem uma trocação boa também, você vai lá dar um soco no cara, dar um knockdown, ele vai cair lá, se ele tentar voltar, você pode finalizar. É o caso do Charles do Bronx aí, né? Que tá levando o nome do Brasil, tá em bastante ascensão aí. Tanto que ele faz a trocação dele, ele bota pro chão e finaliza, entendeu? Acaba a luta. Ele fica muito trocando em cima. E você falou uma coisa interessante. Qual que é o mais difícil de desenvolver? No chão, a defesa, ou em guarda, assim, quando você tá em pé? Você fala em relação no jiu-jitsu? Na luta. Em luta, assim. No jiu-jitsu que você pratica. Então, em relação ao jiu-jitsu é porque... Vai, fazer uma comparação. Que nem no futebol não tem um zagueiro, não tem um lateral. Sim. Lateral esquerdo, direito, meio campista e por aí vai. Jiu-jitsu você começa em pé, aí você pode aplicar uma queda pra derrubar, ou o cara vai... Mas tô falando, não tem golpe, tipo, no ar, ou tem? Tipo... Não tem soco. Jiu-jitsu trabalha mais com imobilização e chaves. Chaves. Sim, que é aquele que chave. Você falou, né? Torção, você pega o braço, você pega uma perna. Certo. Vai torcer mesmo? Tipo, torcer mesmo ou só... Torcer mesmo. Tipo, se o cara não bater, ele pode vir a quebrar um braço.
pode vir quebrar um dos golpes mais comuns da sua mão, pra você ver. É o nocaute. Tipo, né? aqui, ó, abre a mão. Torce isso aí, Aqui, só pra ver se funciona. Não, aqui é uma das mãos, uma das chaves mais comuns, que é a mão de vaca, né? Que ele vai trouxer aqui. Não especificamente eu tô pegando assim, eu só tô dando um exemplo. Sim. Mas faz essa parte aqui, ó. É uma parte vulnerável, né, do corpo. Então eu vou forçar aqui na articulação do pulso e vai incomodar, meus dedos vão pra trás. E nisso, vai machucar. Se eu não bater, quer desistir, acaba machucando, né? Então não chega a torcer. O cara, ele pede arrego. Meio que isso. Basicamente isso. Ou o cara aguenta. Né? Ou o cara aguenta. Tem exemplo mesmo do que o braço do cara tá assim, esticadão, e o cara não bater e sair. Entendeu? Vai muito da flexibilidade, vai muito da confiança do cara, da vontade, também, né? Do mental, da vontade do cara ganhar a luta, entendeu? Caraca. Mas o ideal é você... era só técnica, né? Mas o ideal é você não chegar nessa posição, né? Tipo, de você estar imobilizado. Porque nisso você já perdeu ponto, né? Na luta. Na maioria das vezes sim. Porque essa torção, essa torção, ela compromete o cara pelo resto da competição? Ou é algo ali de momento só pra luta? Não, acaba com... Você pode ficar até algumas competições sem lutar, entendeu? Mas isso que dá vitória pro outro cara. Dá vitória. Existe duas formas de você ganhar uma luta. Ou o cara desistir, que seria o que? Bater, né? Tá com algum golpe encaixado, tá com algum estrangulamento, que a gente usa o kimono pra estrangular também. Essa é a primeira opção. Ou por pontuação. Você vai fazendo um acumulativo ali de pontos. Quem pontuou mais acaba ganhando. Ou às vezes fica empatada a luta, aí quem foi mais objetivo, quem buscou mais a luta, o juiz acaba dando a luta pra quem buscou mais a luta, né? Então não é só uma luta de resistência, é uma competição de resistência. Também, engloba bastante coisa. Quem existe mais, praticamente. Ou quem impôs o seu jogo, ou quem conseguir aplicar os golpes, o que você vem treinando ali, acaba se saindo melhor. Geralmente nos campeonatos que você participa, existem mais vitórias por pontuação ou por nocaute, assim, da pessoa bater e falar que você vê mais, Depende muito da estratégia, depende muito. Se você vê que dá pra você finalizar, você vai lá e finaliza. Eu gosto de lutar pra pegar. Porque eu acho que é mais difícil assim, não é? Tipo, lutar pra finalizar. Quando você luta pra finalizar, a pontuação... Que é um risco também, você pode, tipo... errar o golpe. Não, mas quando a gente não vai aplicar um golpe sem estar numa posição boa, né? Uma posição de domínio, que seria isso é uma percepção de treino, de luta, exatamente. De prática, né? De anos. Porque se você for atacar um golpe e você não tá bem posicionado ali, você pode dar pontuação pro cara, o cara pode ganhar 2 pontos, dependendo de como ele esteja ali, mas... Eu luto pra pegar, entendeu? Aí, quando você quando você busca a finalização, você tem que passar por quê? Fazer toda essa trajetória pra chegar aqui. E nisso, quando você faz essa trajetória, você acaba ganhando os pontos. Pra finalizar de tal coisa, eu preciso fazer isso, isso e isso. Ou às vezes surge no caminho que você tá fazendo ali uma passagem, o cara dá o braço, você vai lá e finaliza. Mas depende de quantas lutas você vai fazer. O ideal é você... pegar. Quando você pega, você tem mais tempo para descansar. Uma luta de 8 minutos, que é da minha categoria, se eu finalizar em 2 minutos, eu vou ter 6 minutos para descansar, mais o tempo da luta. Então, eu finalizei em 2 minutos, eu vou ter esse tempo de 6 minutos e mais o tempo de uma luta, que é 8 minutos. Então, eu vou descansar aí 14 minutos. Então, quanto mais rápido você finalizar, melhor, porque você se desgasta menos. Porque numa luta aí você vai fazer uma luta de 8 minutos. Depende do adversário, depende do juiz também, da estratégia, você vê se é um cara duro, aí você vai ter que lutar mais na estratégia com o cara. Mais então, até essa questão de estratégia, como que é esse jogo mental aliado ao tempo na luta? Então, você tem que ter uma percepção muito grande na hora que você estiver lutando, né? Você tem que estar... E nisso daí não é um trabalho sozinho, você tem que ter o seu coach ali, o seu treinador ali, dando suporte. Falta tanto tempo. Aí agora, quando você tá lá inserido na hora da luta, tem coisa que, por esses fatores de adrenalina, ansiedade, você tá ali lutando ali, tem coisas que você não vai enxergar, as coisas mais óbvias, mas quem tá de fora, que não tá tendo tendo contato com a adrenalina e ansiedade, ele vai conseguir
enxergar situações que você não vai conseguir. Então ele vai lhe direcionar para um caminho melhor, assim, pô, troca a pegada, aí vai pro lado, vai pro outro. Então ele vai falando o tempo. Então você tem que ter essa percepção do tempo, ficar olhando pro tempo, pra pontuação. Agora é a hora de acelerar, agora a hora não é. Então isso tem em relação à estratégia. Às vezes é um cara bastante duro, assim, um cara bastante forte, então você não pode ficar trocando força com ele que você vai se desgastar, já que o cara tem um vigor físico maior, então tem que ser bem pensado. E nisso daí você tem que se conhecer, onde já entra a parte mental. Pô, agora não é a hora de eu explodir. Se eu explodir agora, eu posso me prejudicar. Então você vai... autoconhecimento, né? Uma exatamente. Coisa mais... É um conhecimento mesmo, né? Tipo, fora da luta isso aí. Coisa que você tem que saber, tipo... Lógico, você praticando, você vai desenvolver mais esse lado, mas que você já precisa ter essa coerência, essa noção do que você... De como você age, de como você faz pra, no momento da luta, não se prejudicar, né? Tipo assim, putz, explodi agora, mas o cara tava atento, perdi um momento aqui, sabe? Ou então, sei lá, tomei uma investida do cara, sendo que eu poderia não ter tomado se eu tivesse mais concentrado ali, sabe? É uma questão interessante, assim, né? Tipo... Isso daí você adquire tanto na academia, treinando, mas você vai adquirir mais no cenário competitivo. Quanto mais você compete, mais você vai ficar à vontade ali naquele cenário, né? Você vai lidar mais com a pressão, com a adrenalina, com a ansiedade. E... você vai criando recursos, no caso uma malandragem, isso tá na hora de acelerar, agora não tá, vou aplicar um golpe agora, vou sair da área, vou fazer isso. Então, quanto mais você competir, melhor você vai ser. Então, você vai ficando mais clean, assim, digamos. Porque quando eu lutei, eu não escutava ninguém. É um barulho imenso, arquibancada cheia, não escutava meu professor, ninguém escutava. Hoje em dia, eu luto, eu consigo escutar a voz do meu professor em meio a... Você na guarda, na posição, sim. Escutar, pensar na estratégia, prestando atenção no ele cara. Eu tô lutando. Várias coisas, né? Movimentos, várias percepções. É tanto que nessa do Rio que eu fui campeão, lá do Rio FAO, a todo momento eu tava escutando o meu mestre, né? Ele falava, faz isso, faz aquilo. Aí eu ficava olhando pra ele. Aí ele falou, não precisa só olhar, só escuta. Aí ele fala as coisas, eu começo a prestar atenção na posição. Realmente, eu tenho que mudar aqui. Aí vai ajudando. Isso é muito rápido, né? Você falando assim, parece que... A comunicação... preciso mudar, vou mudar minha posição. É bem rápido, é coisa de segundos. É louco. É instantâneo ali, né? Meio que o cara que tá fora também, ele acaba lutando. Ele luta, na verdade, né? Porque o cara tá falando de estratégia... Que é o seu mestre, né? O treinador. É. Isso é muito legal, porque é a influência direta, né? E também a questão de se conhecer, né? Ele conhece bastante a gente, né? Cada atleta, ele sabe como lidar. O mestre Hernandes, ele lida comigo de uma forma, com o Manuel, que é o rapaz que tá aqui comigo, ele lida de outra. Então ele conhece os perfis de luta de cada um e vai encaixar a estratégia, a melhor estratégia para cada atleta. De acordo com o adversário também, né? Exatamente. E nessa questão de... Cara, levei um choque agora. Você lida com provocações, com esse jogo extra-campo, por exemplo, de deboche, de provocação, falas. Exemplo, tem o filme lá do Karate Kid, não sei se você já viu, do Dre. Sim, tá ligado? Já assisti esse. Que ele tá com a perna zoada, e aí ele tá lutando com o cara na semifinal, né? Aí provavelmente ele vai pra final porque ele tá ganhando, se eu não me engano, aquele round lá do moleque na semifinal, aí provavelmente ele vai pra final. Só que aí o moleque, se eu não me engano, ele dá uma chave de perna nele, tá ligado? Dá uma bica, sei lá, não sei o mesmo do termo técnico. Só que ele lesiona a perna do Dre, tá ligado? E o Dre já tava na final. O moleque foi expulso, tá ligado? Então o moleque foi expulso e o Dre passou automaticamente pra final. E aí, é como se aquele jogo de provocação na final, né? Que o Dre ele já tava mancando na perna, tá ligado? Né? E o moleque deu mais uma chegada nele. E antes dele dar a chegada, ele tava apontando assim, sabe? Esse jogo de provocação. Existe isso em algumas das suas lutas? Existe. Já existiu. Dentro, assim, eu nunca vivenciei, né? Mas fora já.
Eu fui lutar um evento lá do Alemão em Prata, Minas Gerais, e aí o cara, tipo, mandou mensagem pelo Instagram, né? Ele sabia que eu ia lutar com ele. E assim, ele mandou mensagem, pô, vamos apostar aí. Era uma luta casada, vamos apostar a bolsa aí, tipo... Aí ele começou a falar umas coisas lá, eu falei, pô, esse cara, tipo, chamando pra apostar, mano, só quero ir lá fazer meu trabalho e sair na porrada, né? Mas ele, tipo, não, vamos apostar aí, vamos fazer igual o como é que fala? O McGregor fica falando trash talk, né? Ficar na internet falando falando mal do outro ou degladiando o outro. Pra mim não combina com o meu perfil, entendeu? Mas é uma filosofia que lutadores usam. Eles usam pra vender, acaba vendendo mais, né? Você vê que o cara vai falar assim, pô, vou lhe pegar, eu vou lhe amassar. Fora da luta. Aí a galera vai fazer o quê? Vai se empolgar pra comprar o ingresso pra assistir o pay-per-view, pra assistir aquela luta, né? Então eu vi que eu tinha muito mais a perder fazendo isso daí. Fazer trash talk na internet, falar que eu vou pegar o cara, ficar fazendo isso daí, não condiz bem com o que eu penso, né? Aí os amigos dele vinham, pô, esse cara aí que você vai lutar aí, os amigos dele, esse cara que você vai lutar aí, ele é fraquinho, ele não aguenta com você não. Eu falei, pô, mas não pode subestimar ninguém, né? Não, tipo, o amigo dele, eu acho, não sei se era mano dele, tipo, amigo mesmo, parceiro de treino, trocava ideia, o cara vinha, nem tinha nenhum vínculo comigo, chegava e falava, pô, esse cara não vai aguentar você não. Não sei se ele esperava uma resposta minha pra poder trabalhar em cima daquilo que eu falei, entendeu? Pra fazer inflamar. Mas eu simplesmente faço o meu trabalho, chego lá, faço o meu trabalho. Tanto que eu lutei com ele, tipo, tava bastante marrento, assim. É um cara sangue bom, às vezes é só Isso no final só vira combustível também. E venceu a luta? Eu venci. Às vezes então os amigos dele tinham razão. Mas aí... E a galera foi da hora porque... Tipo, a galera sente, assim, a vibe da pessoa, né? E aí, viram ele lá, tipo, ele todo marrento, o cara todo marrento, todo vindo de lá pra cá, indo pra um lado e pro outro. E aí, eu lutei com ele, aí eu consegui finalizar ele e a galera, tipo, gritou muito lá no ginásio. Foi muito da hora, tipo assim, gritou pra mim, entendeu? Porque sentiram a energia do menino, né? Não sei se é da personalidade dele, não sei se é só um personagem, mas às vezes a pessoa veste um personagem assim, verdade, vou lhe pegar no futebol. Isso no final só vira combustível, né? Porque, por exemplo, o cenário é o quê? O cara tá certo, ele tá preparado pra luta, enfim. Só que aí ele faz esse trash talk que você falou. E aí você alimenta um sentimento, você cria um sentimento no adversário que é vingança e superação. Que isso movimenta o ser humano, tá ligado? Então um tá cabreiro pra se superar, o outro tá só preparado, tá ligado? Só que ele pode estar com o sentimento que for. Só que ele fez esse trash talk, né, que você disse, e alimentou um sentimento de vingança no adversário. Que acho que isso é poderoso, tá ligado? Talvez ele quisesse isso, entrar na mente, né? Que é uma das coisas que pra quem acompanha o UFC aí, o McGregor faz muito, né? Ele entra na mente... Ele ganha as lutas? Ele faz esse trash talk? Ele ganha, pô. Ele vem... Primeiro ele faz pra vender e também pra entrar na mente do cara. Porque por mais que o cara esteja confiante, fez o trabalho dele, ele vai tentar entrar na mente do cara, quebrar o cara, entendeu? Criar um sentimento de dúvida. Aí o cara tá lá, pô, trabalhei muito, agora é a hora de mostrar meu trabalho, de sair na porrada, né? Em relação ao UFC, né? Aí o cara vai lá, entra na mente dele, o cara tava convicto que ia fazer bem o seu trabalho e que ia ganhar. Aí, será que eu vou ganhar realmente? Depois que o McGregor tem uns mecanismos de persuasão muito... Volta naquele sentido da saúde mental que você falou, que hoje em dia tá começando a ficar mais forte, né, nas lutas. Exatamente. Só que você vê algo mais nominal, né? Tipo, eu conheço o nome, assim, do McGregor, mas eu nunca peguei, tipo, assim, uma luta pra ver dele, tá ligado? Acho que quem é do público, né, do UFC, com certeza sabe quem é ele e tal, acompanha a luta. Só que acho que ele faz isso também pra movimentar esse... de novo, o espetáculo, né? Que pode ser a luta dele. E o nome dele, né? Tanto que ele é um dos caras que... midiático, né? Ele sabe conduzir bem, assim, né? Ele faz a galera se empolgar com a luta, a galera se empolgando, vai comprar mais ingresso, comprando mais ingresso, a bolsa dele vende, entendeu? Ele se valoriza ainda mais. O que é a bolsa? A bolsa seria o pagamento. Seria o pagamento. Ele ganha mais, né? Ele ganha mais. Entendi. Tanto que ele falou, mas ele... Comercial, né? Se você pegar a história dele,
Ele falou que ia passar na época o Cristiano Ronaldo, eu não lembro o ano, não sei se era 2015, 2016. Ele falou o Cristiano Ronaldo era o primeiro da Forbes. O atleta mais bem pago. Bem pago da Forbes. E ele acabou passando o Cristiano Ronaldo e o Messi também. É louco. Caraca. Então ele falou que ia passar. Tem uns vídeos da hora, assim. Tipo, por trás toda essa polêmica, muita gente não concorda com essa postura dele, mas... Eu acho que ele tá inserido num esporte, num espetáculo, que é preciso, que essa imagem se associa, tá ligado? ligado? É um meio necessário, né? Tem várias filosofias. Tem um perfil mais contido, só de preparo, enfim. Tem esse que ele é mais midiático. Acho que é válido pra o cenário que ele tá, né? O esporte que ele tá. Exatamente. É porque se relaciona diretamente, né? A provocação com... Você provoca uma pessoa em outro esporte, você já fica com raiva. Raiva é o quê? É força, né? Então é diretamente associado, né? Na questão de luta. E acabou... Porque a luta, ela é força também, né? Também. Ela é o principal, né? Tipo, várias força valências. E mental. São acho que os principais. Porque a força dá pra você ter ideia da capacidade, né? Dá pra você medir a força que aquele cara teve na mão, assim, lá na perna. Mas agora, mentalmente, por isso que é foda mentalmente, tá ligado? Às vezes tem uma provocação, algo que foge ali na hora da luta, uma esquiva. O cara era até mais forte, mas... Às vezes o soco que o cara deu ali na hora, na luta, foi menor a capacidade de força do que, por exemplo, uma esquiva ou uma provocação que o cara fez que destabilizou, tá ligado? Por isso que o jogo mental é foda, tá ligado? E acontece bastante isso no jiu-jitsu, né? Às vezes você é muito melhor que o cara em habilidade e tudo mais, mas o cara tem uma confiança, o cara tem uma convicção de que ele vai ganhar, que mesmo ele sendo inferior tecnicamente, ele acaba ganhando, entendeu? O cara que tem bastante gana, tem bastante coração, assim. Então é algo que... Faz a diferença. Faz a diferença. E também tem a questão de que, os dois têm o mesmo nível técnico, a mesma força, o que vai prevalecer ali, o que vai ter a diferença é o mental. É o mental, é o coração, é o cara, a vontade do cara ganhar ali. É o que, quando tem tudo isso assim, em equivalência, no caso, força, técnica, o cara é completo. Mas o mental vai dizer muito e a vontade do cara ganhar. E tem que ser treinado também, né? Tem que ser treinado. Hoje em dia... principal, assim, pra atleta. Pra atleta, né? No esporte. Até... No esporte... Sem ser jiu-jitsu especificamente no esporte, né? Você vê um cara que tem um mental muito bom aí, um cara que investiu muito tempo na sua carreira, é o Michael Phelps, né? Michael Phelps ficou, se eu não me engano, foi 4 ciclos ou 5 ciclos. Muito boa. Ele treinava, você vê que ele treinava de segunda a sábado, aí ele falou, de segunda a sábado eu tenho não sei quantos treinos por ano. Se eu treinar todo domingo, eu vou ter 53 treinos a mais, que são 53 semanas por ano. Aí ele começou a treinar de domingo também. Então ele treinava de domingo a domingo. E por isso que ele é o maior recordista de medalhas da história das Olimpíadas. O cara é foda, mas isso... sério? Ele tem quantas medalhas? Mais 23. Não. Olimpíadas de 4 em 4 anos, né? Não tem como o cara ganhar tanto assim. Caraca, 23 medalhas. 23. Pra um atleta, é uma grande referência, né? Exatamente. O Cristiano Ronaldo no futebol também, né? Muito associado a isso. Quem ganhou, assim? Você sabe quem ganhou mais de ouro, assim? No geral, eu acho que foi ele. Foi ele também. Foi ele. Porque é uma referência do esporte, né? Isso que é legal. E você vê, é um cara que treina muito mental também. Treinou muitos tem que ter resistência, anos. Né? Pra você treinar todos os dias aí, independente das estações, você tem que ter um mental muito bom. Das dores. Das dores. Porque é uma questão nova, né? A saúde mental. Acho que se você pegar, por exemplo, a própria parte física, 20 anos atrás, por exemplo, é que no jiu-jitsu ela é mais física, né? A luta é um esporte físico. Porque, por exemplo, os esportes como o futebol, outros esportes assim, não era dado tanta ênfase à parte física, né? Era mais a parte técnica, enfim. Hoje tem um aglomerado. É físico e mental, é muito, é mais. É tudo, é um conjunto, né? Hoje em dia é levado mais a sério essa parte. Essa parte de atleta, né? Essa parte de atleta. Lá fora, principalmente, assim. Aqui a gente ainda tem alguns casos, por exemplo, no futebol, tem alguns times que tem um jogador, sabe, fisicamente fora de forma. Mas houve uma evolução, né? Houve uma evolução disso. notável. É que lá fora eles estão muito avançados mesmo. Tipo, você olha, por exemplo, o jogo lá do Real Madrid e do Liverpool, né, na final da Champions. Um jogo tático, um jogo físico muito agressivo, sabe? Parece que os caras estão na velocidade mais 1 e aqui no Brasil a gente tá
no menos um, tá ligado? Parte tipo, de estrutura também, acho que também estrutura conta muito. Na Europa, pra qualquer esporte tem mais estrutura, né? Eu acho. Por falar em Europa, como que é o jiu-jitsu na Europa? Você tem um conhecimento, já visitou? Eu visitei lá, eu fiquei 10 dias. Foi eu e meu amigo Manuel, a gente fez uma correria louca aí, junto com o professor Luciano, né? Isso foi em 2019, a gente fez uma campanha. A gente vendeu os bilhetes pela Loteria Federal. Tinha umas premiação, premiação, um mês da academia, R$500. Hoje em dia tá mais comum, 500 no Pix. Sim. Lembrando aí, faz o Pix aí pro Papo 10, né? Faz o Pix aí. E assim, na época lá a gente colocava uma premiação, tipo 5 prêmios, aí saía pela Loteria Federal, e aí a pessoa acabava ganhando o prêmio, né? Se assim saísse o número. E assim, a gente passou mais de um mês trabalhando pra poder levantar recursos pra ir pra Europa. Aí a gente foi pra lá, com tudo, dinheiro contado, ainda na fé, mas conseguimos entrar no país, né? Porque às vezes depende de quando você tá na imigração lá, quando você for entrar no país. Às vezes, se você não tiver com as informações em dia, às vezes é exigido um valor para você entrar no país, né? Porque eles acreditam que se você tiver com um X valor, você vai conseguir se manter. Mas a gente comprovou tudo, tava tudo bem. Aí a gente passou... É interessante isso. Você tem que ter um valor, porque tem uma comprovação... Você tem que comprovar que você tem... Você vai pros Estados Unidos, você tem que comprovar que você tem vínculo aqui no Brasil. Mas para ir pros Estados Unidos, você precisa do passaporte e do visto. Mas pra Europa, lá pra Portugal, a gente só precisou do passaporte. Aí a gente ficou 10 dias lá, a competição era 9 dias, se não me engano, era 9 dias ou 7 dias. Eu lutei, acabei não desempenhando tão bem, né? Mas meu amigo ficou em segundo, foi segundo lá na faixa azul. E, volto a dizer, foi mais um marco histórico aí pro jiu-jitsu lá do projeto, né? Projeto Reggae, do professor Luciano. E aí nisso a gente ficou lá, conheceu vários lugares que a gente às vezes via só por foto, né? Quando a gente pesquisava. Conheceu vários lugares, conhecemos pessoas que atletas renomados já do jiu-jitsu, que a gente só conhecia pela internet, pelo YouTube. E lá a gente deu pra tirar foto, conhecer, ver o cara. Caramba, o cara é grande mesmo. Eu pensava que o cara era grande, mas ele é menor que eu. Então tem muito disso daí, né? Então foi bastante importante pra gente, assim... Em questão de estrutura, é realmente muito diferente. Muito diferente. Eu não cheguei a conhecer outras academias lá. Metodologia também é diferente? Também é diferente. Mas eu não cheguei a visitar outras academias, entendeu? Eu acabei treinando lá no ginásio mesmo. É bem louco que, assim... A competição tá rolando lá, embaixo do ginásio tá tendo a área de aquecimento. E na área de aquecimento, por exemplo, eu ia lutar uma quarta-feira. Só que o campeonato tá rolando desde sábado. Eu poderia ir lá nesses dias treinar, como às vezes a gente não tem contato com outras pessoas de outras academias. Você poderia ir lá e fazer um treino com a galera lá. A galera que tá na mesma pegada que você. Vou lutar na outra sexta-feira, no outro domingo. Então vou fazer uns sparring aqui com a galera. E aí eu consigo aclimatar, né? Que você sai de um lugar que é quente pra caramba, que é na Bahia lá na nossa cidade de Tucano, e vai pra Europa, né, que é frio, lá pra Portugal, que é bastante frio. Você tem que aclimatar ali pra você poder se acostumar e desempenhar bem, né? E pra você também não correr o risco de ficar doente. Sim. Então, assim, acesso à metodologia lá, eu não tive academias, não treinei, mas há pessoas... Tem bastante pessoas lá de nome, né, renomada lá. Então, assim, é um jiu-jitsu que tá crescendo bastante na Europa há bastante tempo. Mas o pessoal faz a correria, busca recursos para ir mais para os Estados Unidos, entendeu? Que lá que se concentram os maiores campeonatos. Mais nos Estados Unidos. E o leque de oportunidades é bem maior. Se eu já acho aqui São Paulo grande, imagina lá fora. Nos Estados Unidos, que é o polo de tudo, né? Pra você paga em dólar, entendeu? Ah, sim, também, né? Tem isso que atrai bastante. Alguns campeonatos que vale proporcionar uma remuneração grande, entendeu? Ah, sim. Essa parada de mídia que você citou ter as mídias que você colocou no fator aí quando você citou. Ter boas mídias? Como que é?
no caso, você mostrar ali seu trabalho, né? Você, nos stories mesmo, você tá mostrando ali, porque pra vocês me conhecerem, vocês precisaram achar lá na localização, não foi São Paulo que eu tava colocando, então vocês viram se encaixava com a filosofia do podcast de vocês, se seria atraente ou viável trazer ou não. Então, assim, você precisa cuidar, né, da sua imagem. Você é um atleta, você precisa vender sua imagem da melhor forma possível, entendeu? Então, você tem que mostrar ali no seu story, no decorrer ali da semana, o trabalho que você faz. Então, nisso pode chamar uma marca. Você competir bastante ajuda o seu nome tá... A gente competiu aqui em São Paulo, em janeiro, aí logo em março a gente já competiu em prata, aí você vai indo de lugares e lugares mostrando o seu nome, seu trabalho. Argentina? Não, prata Minas Gerais. Ah, tá. Tem prata da Argentina. Foi, tá. Prata em Minas Gerais. Aí a gente, lutou em Olambra há uns 15 dias atrás, lutamos agora em Itacoaquecetuba, então o pessoal vai vindo, conhecendo o trabalho. Então se você tem uma imagem bacana, se tem um conteúdo, você mostra aí algo que quem está inserido no meio precisa, você acaba tendo relevância e sendo uma pessoa bem vista, né? Na sua carreira, você que vai atrás desses campeonatos ou é seu mestre que te coloca? Não, na maioria das vezes a gente vê assim, nessa temporada aqui, o que a gente vai... Ah, então você meio que empresaria a sua própria carreira, assim. Você que escolhe, por exemplo, aquele pra esse campeonato, esse aqui não vale a pena. Não vou dizer bem escolher, né? Porque tem os campeonatos grandes, é meio que obrigação ir. Os campeonatos grandes não dá dinheiro, mas dá visibilidade. Sim. Da mídia, né? Tem olheiros lá, né? Tem olheiros, tem pessoas que são patrocinadores e estão lá, então... Ah, sim. Tem a mídia também lá, o pessoal da fotografia, o pessoal que faz vídeo, né, pro Instagram, o Instagram forte, o DJ Cria, por exemplo, mesmo, que é uma mídia que vem crescendo em todos os lugares, todas as plataformas aí, Facebook, TikTok, Twitter, tudo, eles estão lá. Então acaba um vídeo seu saindo lá, você ganha bastante visibilidade. Então assim, a gente tem a temporada, os campeonatos da temporada, e alguns que a gente luta esses campeonatos menores em busca do dinheiro, entendeu? A gente vai lutar esse final de semana mesmo eu tenho que fazer 4 lutas para ganhar R$500. Então você tem esses campeonatos menores que é para você ganhar esse dinheiro e investir num campeonato grande, entendeu? Mas você sempre tá em preparo, então? Tô sempre preparando. Todos os dias a gente tá treinando, se aperfeiçoando. Lógico. Porque a competição é muito grande, né? O seu adversário, né, daquela competição que você vai ter, que você não sabe nem quem é, ele deve estar também se preparando, né? Hoje em dia tem bastante isso de você ver o nome do cara e pesquisar sobre o cara, os pontos fortes, pontos não tão fortes assim. Estudar o adversário. Estudar ele, né? Mas jiu-jitsu é bastante controverso. Às vezes você pensa que você vai lutar com um cara e não vai lutar, você luta com outro. De quem você menos espera. É o sorteio da competição, né? Você não... Não, dá pra você ver tudo lá. Tem competição que é bem organizada, você sabe... O sorteio é antes ou é no dia, por exemplo, você vai? É antes. Por exemplo, nos campeonatos grandes da CBJJ, você se inscreve lá, aí eles fazem por ranqueamento. Por exemplo, tem atletas que fazem uma luta a menos porque eles estão bem ranqueados. Aí eles fazem uma luta a menos porque eles estão no ranking lá no topo, entre os 5. Ah, sim. Aí eles fazem uma luta a menos. Aí vai no chaveamento lá, divide. Aí você sabe qual hora que você vai lutar, a primeira luta. E é bem organizado. E a última luta, que seria a final, no caso. Tem tudo assim, o cronograma, quem você vai enfrentar, as possibilidades. Em alguns campeonatos menores, sai na quarta-feira, sai na quinta-feira o cronograma com quem você vai lutar. E no domingo você já luta. Não sabe o horário, assim, não sai tão específico, né? Mas tem ali a divisão, você sabe, vou fazer 5 lutas, 2 lutas, 3 lutas. Aí você já vai ciente. Os nutricionistas, eles falam que é muito importante pro atleta ter o dia do lixo, né? Qual que é a importância pra você do dia do lixo, quando tem aquela refeição livre, né, que fala? Então, eu já fui acompanhado por nutricionista lá quando eu morava na Bahia. Eu seguia bastante assim, né? Hoje em dia eu não tenho acompanhamento nutricional.
Eu procuro comer o mais limpo possível, mas pelo que a gente treina, eu chego a fazer 5 treinos num dia. 4, 5 treinos. 3 de Gil, um de preparação física e um de drill. Entendeu? Drill é movimentos. Movimentos pra luta ali. Então, assim... Que é aquele que você fica parado, tipo, dá um soco? Não, seriam movimentos... que eu faço na luta, só que eu tenho que repetir mais pra pegar uma velocidade maior, entendeu? Seria foda. Você tá repetindo aquilo ali pra ficar no time, né? Então, assim, se eu comer uma besteira, não vai afetar em nada no meu shape, entendeu? No meu shape, no meu desenvolvimento, porque vai queimar muito rápido. Agora, se eu ficar comendo todos os dias... Vai queimar muito rápido. Vai queimar porque o metabolismo é muito acelerado, entendeu? Porque por treino a gente fez esse metabolismo ficar acelerado? Como que é? Eu acredito que o meu já é... Eu acredito que eu sou mesomorfo, né? Tem as diferenças aí, mesomorfo, endomorfo e ectomorfo. Uma coisa assim. Mas o meu metabolismo por si só já é bastante acelerado. Aí você vai num treino que você chega a perder de 2 a 3 quilos por treino. Então imagina aí, fazer 3 treinos você perder isso daí. Então você tem que estar com a hidratação em dia, você tem que se alimentar bem, entendeu? Aí, nisso, tipo, uma vez ou outra como. Você come muito, mas você come muito, muito limpo, né? Tipo, mas eu... Não é tipo um macarrão com molho, não, você come o bagulho... Acredito que você pode comer uma besteira, não tem uma refeição livre, assim, você pode. Mas essa besteira, como que se encaixa, por exemplo, na sua rotina de uma semana, por exemplo, de 7 dias? Nos 7 dias, você come, por exemplo, uma pizza um dia só, normal, assim, igual... Depende muito, velho. Depende se eu sair atrasado pra poder treinar. Por dia, assim, quantas refeições você faz? Você tem um controle? Tipo, você fala por segunda a sexta, por exemplo. Eu acredito que quando a gente vai pro clube, né? Do Clube Atlético Paulistano, não sei se vocês conhecem. Paulistano, conheço. A gente faz parte lá, a gente representa eles nos campeonatos. E a gente tem uma parceria com eles, né? Então, assim, a gente vai dia de segunda, terça e quarta. Aí, às vezes a gente toma um cafezinho ali, come um pão de queijo, por exemplo. Na volta, aí a gente janta lá, faz o treino, acaba às 8h30, das 7 às 8h30. Aí, às vezes eu tomo um whey, aí se eu tiver com muita fome, eu preciso comer alguma coisa, eu acabo comendo, entendeu? Besteira assim. Mas o ideal seria eu tá com uma marmita, ou então... deixa pra comer em casa. Só que quando eu for comer em casa, eu vou chegar lá, vou ter que preparar a correria de São Paulo, né? Você tem que preparar, aí você vai comer, aí a comida não fez a digestão adequada. Aí você vai dormir um pouco mais tarde porque você tem que preparar. Aí você vai dormir e não descansa tão bem, entendeu? Só que é interessante isso. Você tem esse controle do seu metabolismo pra queimar as calorias. Por exemplo, se você fizer uma refeição de comer um hambúrguer, por exemplo. No outro dia seguinte, você faz 5 treinos por dia. Não faz tanta diferença, né? Não faz tanta diferença. Então, tipo, você tem o controle. Eu posso... Você tem essa abertura de comer uma refeição livre, tá ligado? Quando você quiser. Mas assim, mas uma coisa que eu vejo... Só um adendo. Essa refeição livre não é muito mais também psicológico? Tipo, uma parada social? Tipo, de que... você tem que comer besteira, tipo, do fast food, tá ligado? Não é uma parada muito mais assim... Porque se a pessoa se acostuma, sei lá, comer brócolis, comer frango, tá ligado? Batata doce, se ela gosta mesmo, ela vai se acostumar, mano, tá ligado? Às vezes a gente fica com abstinência de açúcar lá, mano, tipo, às vezes você tem a quantidade ideal que você tem que ingerir durante o dia, né? No caso, você ingerir um açúcar não tão bom assim, refrigerante. Eu não bebo refrigerante, tem quase 6 anos. Mas aí você tá com abstinência, aí você vai lá como um doce de leite, entendeu? Aí, tipo assim, mata ali aquela vontade. Só que o ideal seria você comer uma fruta, né? O ideal tem açúcar ali na fruta e a saciedade e vai ser muito melhor. O que eu vejo uma granola ali, né? O que eu vejo é que afeta muito na questão do fator psicológico. Eu já fiquei um tempo sem comer, eu não comia queijo, presunto, nada de salgado, nada. Eu era do tipo do cara que chegava quando a gente saía, o pessoal do jiu-jitsu, não comia pizza, tinha que comer tudo diferente, entendeu? Levava muito mais a sério, assim, mas não no sentido de treino, no sentido de alimentação. Eu não comia, eu falei assim, não vou comer, vamos ver quanto tempo eu consigo ficar aí. Né, mano? Você fica tipo, Eu fiquei 1 ano sem comer queijo e presunto. Mas sente falta
Bem pouco. Refrigerante eu vejo assim o pessoal tomando. Nossa, eu também não consigo. Não consigo. Aí só que assim, quando você começa a fazer, não vou comer isso aqui, você vai comendo em excesso as coisas, vai prejudicando, né? O excesso que é a coisa que é o fator que vai determinar se aquele vai lhe ajudar ou não. Você comer uma vez ou outra, não tem problema. Mas você comer direto acaba prejudicando. Mas o que eu via na época que eu parei de comer essas besteiras é o fator psicológico, assim, não tô comendo isso daqui, então pode dar uma força maior, entendeu? Não tô fazendo isso que todo mundo tá fazendo de comer. Então, há uns 3 anos atrás eu tava fazendo isso, de não comer. Eu fiquei 1 ano sem comer. E como que você lidava, por exemplo, você não comia queijo nem presunto por 1 ano? Como você lidava com aquelas pessoas, tipo, que falavam, caramba, você não tá comendo queijo, não tá comendo presunto, come um pedacinho só um pedacinho. Não, tipo, levamos na brincadeira. Pra mim é muito difícil, tá ligado? Não, eu tenho uma coisa comigo que é o seguinte, se eu falar assim, eu não vou mais comer isso daqui durante um tempo, ou eu não vou fazer mais isso, eu não faço, entendeu? Mas aí eu tenho que colocar na minha mente, colocar no meu coração, já era, aí eu não faço, entendeu? Em relação a qualquer coisa, se eu me propor fazer isso, eu vou fazer. Se eu tenho esse daqui de objetivo, vamos fazer? Vamos, aí a gente vai trabalhar pra isso, entendeu? Mas hoje em dia, assim, eu vou ter a comer a queijo e presunto por necessidade, porque não tinha lá em Portugal, o que era mais barato era isso. Como a gente tava com dinheiro contado, vou ter que comer, né? Ou eu como ou eu fico com fome. Até no avião, 10 horas de relógio, de 10 horas de voo lá, a refeição que veio tinha bastante queijo. Aí ou eu como, ou eu vou ficar com fome. Aí eu peguei e comi, entendeu? Se for algo que, se eu tiver que comer, tipo assim, eu não tô comendo, não é algo que eu não preciso, queijo e presunto, não preciso, ou salgado, mas se minha sobrevivência depender daquilo, eu vou comer, entendeu? Não, sim. Interessante falar dessa parte alimentar, porque é diretamente relacionada com o esporte também, né? Não é associado completamente, né? Aquelas dietas lá que os caras fazem, os caras bodybuilder aí, agora é famoso, né? Você entra no YouTube e todo mundo falando de dieta, de emagrecimento. Cut. Mas aí tem todo um processo ali que eles fazem, né? Não tenho propriedade pra falar. Eu respeito, assim, mas eu não gosto de seguir essas coisas. Eu prefiro, assim, eu acho que você tem a noção, o ser humano, ele tem a noção do que é saudável e o que não é. Ele sabe? E aí, o corpo avisa, né? O corpo avisa, tipo, muito você forte. Não precisa, tipo, pegar, por exemplo, pagar uma mentoria pra te ensinar a comer certo, sim. Tá ligado? Acho que isso é uma coisa natural, assim. E também tem muita gente que come por prazer, né? Não come, tipo, porque ela tá com fome, ela tá ansiosa, acaba vendo meio na comida. Mas por que existe um emprego nutricionista, então? O que você acha? Não, existe justamente pra isso, pra orientar. Mas não, tipo, por exemplo, o cara, ele faz outra coisa e aí ele quer falar sobre isso, tá ligado? Tipo, o cara, ele é focado em outra coisa. Ele faz outra coisa e aí ele... Isso daí é uma orientação, tipo, pra pessoa que não tem essa noção, entendeu? Agora, tipo, você vender, tipo, igual tem um monte de influenciador aí que vende, tá ligado? Dieta, shake, essas paradas, assim. Às vezes você não consegue... É perigoso isso. É, muito perigoso. E tem atleta que cai, às vezes, numas coisas assim. Às vezes você não consegue decidir ali, você não consegue organizar, né, em relação a ter uma rotina nutricional adequada, né? Então acho que o papel do nutricionista se encaixa nisso daí, escolher ali pra você montar uma rotina, né? É que nem... Mas é necessário pra um atleta, você acha, ter um nutricionista? Eu acredito que sim, velho. Sim. Acredito que sim. Pra você ser um atleta de alto nível, né? Também, é porque influencia muito, porque... Assim, o meu trabalho é simplesmente... Eu tenho que aprender todos os aspectos ali técnico do jiu-jitsu. Aí, quanto menos esforço você tiver por fora, melhor. Por exemplo, aí eu tenho que me preocupar somente com a parte técnica, que é a minha função. Aí eu tenho um treinador mental que vai me passar as coisas. Tem um nutricionista, então tem toda uma equipe por fora, então eu minimizo o gasto de energia, o gasto de tempo para procurar essas coisas, tendo que eu tenho eu já tenho uma equipe por trás, entendeu? Chegou um tempo lá, quando eu morava lá na Bahia, a gente fazia as parcerias, eu tinha um fisioterapeuta, então eu tava sempre lá
tendo auxílio pra não me machucar, tem o suporte da academia, da nutricionista, né? Ó, desse mês você quer ficar com esse peso, né? Então na época eu lutava até médio, ou 2.300, aí eu tinha que ficar com 80, 81, aí tipo ela falava dos alimentos, ó, você tem que bater isso e isso de calorias, era conhecimento que eu não tinha na época assim, entendeu? É meio que o relatório do seu corpo, né? Você pega aqui, ó, nutricionista, ó, psicólogo vai, sei lá, ver quando que você tem os seus picos de ansiedade, pico de adrenalina, aí ele vai tentar controlar. Desmistificar algumas coisas que você pensa, né, que porque isso é interessante, porque são, tipo, profissionais, né, que eles exercem essa função, né, na sociedade, tá ligado? De exercer essa função de formação, de também ajudar. Só que muitas poucas a gente tem acesso, né? A maioria, tipo, das pessoas, sei lá, elas pegam, faz um café, tipo, compra um estoque de pão, tá ligado? E aí, deu pra segunda até quinta, suave. Aí, sexta-feira já corta, já coloca uma fruta, tá ligado? Não tem essa parada, tipo, nutricional conforme, sei lá, o corpo dele. Às vezes ele nem tem noção. Tem muita gente que não tem noção do que o corpo dela oferece, tá ligado? Desconhece também do poder dos alimentos, né? Isso aqui vai lhe dar... Isso aqui às vezes tá com alguma coisa que tá embaixo no seu corpo, né? Aí já entra o trabalho do ortomolecular, que ele vai fazer uns exames em você, vai tirar o sangue, vai ver o que é que tá embaixo, o que é que tá em alta, o que é que você tem que controlar, o que é que você tem que aumentar o consumo. Então, quando você, tipo, um atleta, se ele quer se caminhar por meio do profissionalismo, ele precisa ter uma equipe dessa daí. Muitas das vezes a gente começa sem, a gente por nossa conta mesmo. Vai buscando, vai adquirindo recurso por conta própria. Mas depois chega um tempo quando você tá bem ali no cenário, tá bem visível, acaba tendo essas parcerias. E você me perguntou da importância, né? Principalmente, pra mim, eu consigo bater minha categoria tranquilo. Minha categoria, eu tô com 84, 85, até 88. A roupa, que é o kimono, pesa 1,5 kg. Por aí, eu fico com 86. Aí sobra mais ou menos aí quase 2 quilos. Mas quem é mais magrinho, que tem que bater na categoria, o cara tem 67 quilos. E ele precisa bater na categoria abaixo, se não me engano, até 64. Ou ele tem 70 quilos, mas ele vê que ele desempenha melhor na categoria de baixo, aí ele tem que descer, entendeu? Caraca, tem desse jogo assim. Às vezes o cara vai perder 7 quilos. 5 quilos, ele tem que perder bem, entendeu? Não pode perder à toa, porque vai ficar fraco. É estratégico também, né? Também. Caraca. Então tem muito... onde entra o acompanhamento nutricional, porque vai ter um direcionamento do que o atleta precisa ali pra chegar naquele peso bem, chegar forte no peso, né? Uhum. Tem até... Você estava falando ali do que o alimento oferece. Tá tendo muito essa discussão, né? De trocar o pão pela tapioca, né? Tipo, a tapioca é muito mais nutricional, tem muito mais nutrição, né, do que o pão. O que você acha aí? Eu vejo isso daí, eu vejo bastante o pessoal falando, mas eu não como pão não, assim. Pão entra na categoria como se fosse uma besteira, entendeu? Porque o pão... Eu volto a dizer, eu não tenho propriedade nenhuma pra estar falando de alimento, porque minha área é mais o jiu-jitsu, né? Mas assim, o que eu vejo que o pão incha bastante, mas é o excesso. Se você comer demais, vai ficar... Mas ele incha mesmo. Mas assim... geralmente a gente consome mais o cuscuz. Não sei se vocês consomem. Cuscuz é bom. O segredo da força é o cuscuz, pô. A gente fala esse... Revelado, segredo bombástico, exclusivo, inédito. Porque é um alimento que ele tem bastante fibra, assim, não tem quase nada de gordura, entendeu? Mas... Fácil de comer, fácil de preparar. Fácil de preparar. E dá pra você comer com qualquer coisa assim, você vai fazer com colocar ovo da manhã, comer à noite. Com whey, mas ou não? Nunca experimentei não. Mas é uma coisa que você come, ele dá uma saciedade maior. Você fica muito tempo sem comer. Sim. Fica muito tempo assim, porque ele promove uma saciedade muito maior, entendeu? Mas você precisa consumir carboidrato, a proteína e a gordura, né? As gorduras boas, no caso. Pra poder o seu corpo gordura funcionar. trans é a zoada, né? Eu acho que é, velho.
Eu não sei muito bem, mas... Gordura saturada. É que você precisa consumir gordura boa pro seu corpo ter a fonte de trabalhar ali e ter uma fonte de energia bacana. Porque seu corpo faz também esse trabalho, né? Tipo, de colocar, sei lá... essa gordura... Veio, sei lá, um bloco de substância no seu corpo... Aí a gordura ruim veio em maior quantidade e a boa veio... o que você não... Se você fica comendo direto e você não gasta, fica estocada, né? Aí vai pra barriga, vai pros braços... Pros órgãos, né? Vai pros órgãos também. Então acaba acumulando gordura ali. Se você não gastar... Por isso que eu falei que pra gente não interfere em nada. A gente come, já era. Pra gente não é nada. Comer uma besteira ou outra. Mas entra naquele negócio do fator psicológico. Às vezes você fica comendo muita besteira e o fator financeiro. Costuma também a comer besteira, eu acho. Você vai comer uma besteira... fala alguma coisa assim. Uma bolacha doce. Eu ia falar É que é o mais acessível, assim. Tem o McDonald's. Tem 6,50, tá ligado? 6,50. Aí, tipo, você vai comer na semana aí umas 3 vezes. Certo. Já 6,50 já é um gasto que já tem que você poderia comprar uma coisa muito mais barata. Entendeu? Que vai promover muito mais saúde do que uma besteira dessa. Ou sei lá, tem gente que tem uma horta em casa, tá ligado? Uma questão de escolha, é uma questão de escolha também, né? É bom também você... No Nordeste tem várias dessas áreas assim, rurais, né? A gente fazia lá, tipo, você fazia a plantação de coentro, salsinha, tomate. E pra vender até melhor. E você vê pela textura, né? O que é natural e o que é, tipo, tem artificial, bastante... Né? Artificial, que tem bastante agrotóxico ali. Nossa, sim, tipo uma maçã. Pelo gosto. Pega uma maçã é evidente. Uma maçã natural e uma maçã artificial. Você consegue sentir aquela maçã que vende no pacote do supermercado. O negócio vem vermelho, né? Brilhando, Aí você pega uma maçã natural, feia, mas é natural o bagulho, entendeu? Bem mais saudável, assim. Dá pra sentir essa diferença mesmo. É isso aí. Vamos pros papos? Vamos pra live dos papos. Live dos papos hoje, batemos os requisitos. Portanto, vai estar salvo no nosso feed do Instagram, que tá aí na descrição. E agora vamos pros quadros finais, né? É isso aí. O que você achou de ter participado do Papo 10? Planos futuros, projetos futuros, divulgações. Seu momento agora, mano. Não, pra mim é um prazer imenso estar aqui, né? É o primeiro podcast que eu participo e achei muito bom essa troca de informação, né? Então, é a oportunidade que eu tive de mostrar um pouco do meu trabalho, né? Falar um pouco do esporte que eu participo. Tá conhecendo um pouco de vocês, né? O trabalho de vocês também. À medida do tempo que vocês vão conhecendo aqui dessa conversa, vocês conheceram um pouco do meu trabalho, eu conheci o trabalho de vocês. E essa troca é muito enriquecedora, né? É uma troca bacana, assim, onde agrega muito. E queria agradecer aí a todos os meus amigos aí da HST, professor e mestrão aí Hernandes, muito obrigado pela oportunidade, né? Se eu não tivesse ganhado essa oportunidade aqui em São Paulo através do mestre Hernandes, eu não estaria aqui no podcast, no Papo 10. Então, e ter tido as outras oportunidades que eu tenho, que eu faço parte do Clube Atlético Paulistano, junto com o Manuel, o Kaique e o Ronivan, que são os companheiros de treino. E, assim, conhecido pessoas que eu via só pelo celular, né? Então, agradeço bastante aí ao mestrão Hernandes. Agradecer ao mestre Barbosa aí pelos ensinamentos, pelo carinho. Agradecer também ao professor Luciano, foi o cara que me inseriu no meio do jiu-jitsu e me fez crescer bastante, né? Então, tem muitas pessoas que eu sou grato. E, assim, eu fico muito feliz de ter o apoio de cada uma delas, né? É isso. É isso aí. Muito obrigado aí pelo papo, Dodge. Muito bom trocar ideia contigo. E pra você que assistiu até aqui também, muito obrigado. Se inscreve aí no canal, deixa o seu like, um comentário para feedback. Redes do Papo 10, redes do Dodge aí na descrição. Segue todo mundo aí pra fortalecer a produção de conteúdo e constante movimento. Papo Fumaça e Papo 10 Podcast e Oficina Vapes, parceria aí do Papo 10, tá na descrição, tá ligado? Curte, deixa seu like, né? Se inscreve no canal, compartilha aí esse podcast. É nóis. Mais um Papo 10.